Bem, como é que vocês estão? Vamos chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, que é sobre como resistir ao desejo pelos prazeres que te prendem na zona de conforto. Sendo que o que eu vou te explicar hoje, ninguém nunca te explicou o que eu vou explicar hoje, que é o seguinte tema: você não precisa resistir ao desejo. Isso você nunca ouviu, né? E eu vou te explicar bem direitinho porque te prepara que essa live aqui vai ser praticamente uma aula, tá? Fala Josenberg, tudo bem? Boa noite, acabei de entrar aí. Tô transmitindo aqui pelo YouTube também para ficar salvo lá. Deixa eu só abrir aqui o meu material. Preparei até material, tá? Passei a tarde todinha preparando material para vocês, porque esse assunto é muito bom. Deixa eu abrir aqui o material. Então, clica no aviãozinho aí, Josenberg. Manda para alguns contatos teus aí, ó. Vamos chamar a galera para essa live aqui. Manda nos teus contatos e fala assim, ó, bora pra live. Vai lá, dá essa moral aí. Vamos colocar uma galera nessa live aqui. Já estou compartilhando aqui. Essa live vai fazer muito sentido para vocês hoje. Estou mandando aqui para meio mundo. Aí, esperar mais a galera chegar aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. Ricardo Reis, boa noite. Pessoal, o áudio tá bacana? Tá dando para ouvir? Porque a sala que eu tô aqui tem muito eco. E se eu aumento a entonação da voz, eu tenho que ficar sempre cuidando aqui da entonação da voz para não dar muito eco. Mas o áudio tá bom para vocês aí? Fala aí, Ricardo. Cris, boa noite, tudo bem? Gabriel, Marcilene, Zara, Fabiano Barbosa, Iene, Faguete, JJHP, Natan Carlos, né? Natan. Fala, galera. O áudio tá bom pra vocês aí? Deixa eu colocar o tema aqui. Beleza, confirmando o áudio, Gabriel, Natan, obrigado por comentar, obrigado por confirmar. Galera, faz um favorzão, vamos compartilhar essa live para mais algumas pessoas. Clica aqui no direct, no botãozinho aqui, ó, e manda aí para algum contato seu, para pelo menos 5 contatos seus que você acha que podem gostar desse conteúdo. O que a gente vai falar aqui, gente, hoje é sobre a questão do desejo. Os desejos que nos prendem na zona de conforto. Eu tenho certeza que você, assim como eu, percebeu um dia, você é um cara que sabe do seu potencial. Você é filho de Deus, você sabe que as bênçãos de Deus estão aí, tem promessas. O fato de você ser imagem e semelhança dele te dá vários atributos que são suficientes para você vencer aqui nessa terra, mas você não entendeu ainda por que você não produz resultados. Ou seja, você é um cara com muito potencial, mas os resultados estão travados em algum aspecto da sua vida. Alguns já conseguiram entender que os resultados deles estão travados por conta dos prazeres imediatos. E a gente vai falar um pouco hoje sobre esses prazeres, mais especificamente sobre o desejo por esses prazeres que te prendem na zona de conforto. Beleza? Deixa eu dar boa noite aqui para quem está chegando.
Israel Luci, Maria Seixas Moraes, Lucas Janice. Boa noite, gente, muito boa noite e sejam bem-vindos. Então, todo mundo fala o seguinte, preste atenção, você está aí na luta para construir uma vida de sucesso, você quer conquistar uma posição melhor em várias áreas, em vários aspectos da sua vida, beleza? Você tem aí a área espiritual, financeira, matrimonial, amorosa, de autoestima, autoimagem. Você tem a área profissional. São muitas áreas da sua vida que você gostaria de conquistar. Você sabe do seu potencial, porém você não está obtendo os resultados que deveria obter com todo o potencial que você tem. E eu até postei ontem nos stories, eu não sei se vocês viram, uma música do Engenheiros do Havaí, que é Dom Quixote, que o começo dela é muito interessante. O cara fala assim: muito prazer, o meu nome é Otário, eu sou um alazão, um quarto de milha puxando carroça. E é justamente isso que muitos homens estão vivendo hoje. Eles são um quarto de milha, sabem que são, mas estão em uma posição de puxar carroça, que é uma posição de um jumento, de um jegue. Eles não estão na posição de um quarto de milha, que é correndo uma corrida que vale a pena, que é estando num aras para exibir a beleza dele, a potência. Não estão vivendo de acordo com aquilo que eles são, com o potencial pleno que Deus colocou na vida deles. Alguém aqui nessa live, muita gente, 80% das pessoas responderam lá nos stories que se sentem esse quarto de milha puxando carroça, que se sentem um homem com muito potencial e pouco resultado. Algum de vocês aqui se sente dessa forma? Respondam aqui para mim, se algum de vocês se identificaram dessa forma. O motivador de Leões está perguntando se eu sou pastor. Sou pastor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e da minha casa. Não sou pastor eclesiástico, mas sou pastor nas responsabilidades que eu tenho sobre as pessoas que Deus me deu os cuidados. Fabiano Barbosa falou assim: eu me sinto um cara com muito potencial e pouco resultado. O Gabriel também. Galera, eu também me senti assim um tempo. E olha só, presta atenção, eu sou formado em Direito. Hoje eu tenho 36 anos, mas eu venho passando em concurso público desde os 18 anos. E sempre tive emprego, saí de casa aos 18 para morar 4.500 quilômetros distante da minha família. Eu sou de Fortaleza e fui morar em Manaus. No primeiro concurso que eu passei para a Marinha do Brasil, fui militar por 3 anos quase, 2 anos e acho que 8 ou 10 meses, 1 ano em Fortaleza e quase 2 anos em Manaus. Lá conheci a minha atual esposa há 15 anos atrás, casei cedo, casei com 21 anos, já tinha convicção do que eu queria para a minha vida, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ser servo de Deus. Só que eu me vi em um momento da minha vida, em 2019, que apesar do potencial que eu tinha, eu não estava conseguindo chegar onde eu queria. Eu queria chegar no cargo de juiz, eu queria ser juiz de direito, por isso que eu fiz direito, né? E como eu não estava conseguindo avançar nos estudos, eu me frustrei, entrei em depressão, gastei demais, me endividei pra caramba, porque um dos motivos pelos quais a gente gasta muito é justamente o fato de você estar em um emprego que você odeia. Só abrindo esse parêntese aí para você ir entendendo. Quando você está em um emprego que você odeia, você tende a gastar muito porque você quer se compensar no sofrimento de estar trabalhando em um lugar que você não gosta. Onde eu trabalho não é um lugar que eu odeio, mas eu estava odiando passar muito tempo naquele lugar. Eu ainda estou nele, na verdade, e estou há 6 anos no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. E a minha insatisfação era que eu não conseguia focar nos estudos para passar no concurso para juiz. E eu já tinha, formação jurídica,
eu sou cristão desde quando eu me entendo por gente, né? Eu acho que eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. Eu me lembro do dia, eu só não lembro da idade. E eu tinha o temor do Senhor, apesar de ter passado um tempo afastado do Senhor. Eu tinha o temor dele no meu coração, tanto é que eu voltei quando eu estava ali, acho que com uns 5 anos de casado, de relacionamento com minha esposa. Não, foi tudo isso não. Uns 3 anos eu voltei para o Senhor e quis consertar minha vida. Só que chegou nesse momento da vida que eu estava endividado, depressivo por conta do trabalho, por conta também das dívidas, e ainda veio por conta dessas duas questões acumuladas, a gente quase se divorciou, porque a gente viveu um baque financeiro muito complicado, né? E a gente quase divorciou. Então eu falei, gente, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu tenho conhecimento bíblico. Na verdade eu tinha pouco conhecimento bíblico, né? Hoje eu tenho bem mais. Eu tenho o temor do Senhor. E por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? O Gabriel está perguntando se eu sou de alguma igreja. Vocês nunca vão saber qual é a minha denominação. Eu nunca vou falar. Por quê? Porque as pessoas julgam os outros pela denominação que ele frequenta. Então, como, na minha opinião, isso não define quem a pessoa é, eu não faço questão de falar a denominação que eu frequento. Se eu sou batizado sim, nas águas, né? Então, gente, eu espero que você não esteja fazendo essas perguntas para me julgar, né? Me julgar no seguinte sentido: eu escuto a pessoa se ele é de tal religião, eu escuto a pessoa se ele fez isso ou se fez aquilo, mas eu não procuro saber se o que ele está falando tem algum sentido, pode fazer algum sentido para a minha vida. Então, nesse meio tempo aí, nessas coisas que foram acontecendo, eu fui buscar ajuda onde eu nunca tinha buscado: psicanálise. E na psicanálise, que me ajudou muito a me compreender melhor como ser humano. E aí que eu achei fantástico, porque apesar de anos e anos em igreja, nunca ninguém chegou e falou assim: vamos aprender quem você é, quais são seus anseios, quais são seus medos, por que você quer isso, por que você não quer aquilo, por que você pode ter tal medo, por que você pode estar vivendo uma depressão. E era justamente o que eu estava vivendo. E a psicanálise me ajudou a encontrar muitas respostas. E dentro da psicanálise, a própria psicanalista falou que a minha capacidade que eu estava demonstrando de me autoanalisar, que eu já chegava para ela com as respostas que ela precisava. Eu pensei muito sobre o que a gente conversou no último encontro e eu cheguei a essa conclusão. Então, eram as respostas que ela precisava. E ela disse que nunca tinha visto um paciente com essa capacidade de analisar a si mesmo. Então ela disse assim: olha, você nunca cogitou trabalhar com alguma coisa nesse sentido? Psicanálise, psicologia e tal? Eu falei, não, nunca. Mas como eu comecei a gostar do resultado que aquilo trouxe para a minha vida... Fala, Tiago Mourão, meu amigo de infância, hein, brother? É tu mesmo? Legal. Lá de Fortaleza, muito bom. Então, eu comecei a gostar do resultado que aquilo estava trazendo para a minha vida, e isso me fez começar a olhar para a psicanálise, para a psicologia, para essa área com outros olhos. E no final da psicanálise eu já estava bem melhor. O nosso casamento foi restaurado com a ajuda da psicanálise, né? Uma psicanalista cristã que a gente achou aqui na cidade, nos ajudou muito. E eu pedi indicação para ela se eu quisesse trabalhar ajudando pessoas da mesma forma que ela, o que ela me recomendava. Então ela me recomendou inteligência emocional. E eu fui estudar inteligência emocional, um cara que ela recomendou, que é o Márcio Micheli, que eu fiz uma formação, aí eu fui para uma imersão de inteligência emocional com ele em Goiânia, passei um final de semana, fiquei apaixonado, porque me fez entender muita coisa que nunca ninguém tinha explicado sobre eu mesmo. E de lá mesmo eu fiz a inscrição, quando ele abriu vagas, para uma formação que ele deu em inteligência emocional, que aí ele formou pessoas nessa especialidade. Foi um curso de 6 meses e daí em diante eu passei a ajudar pessoas nessa seara de inteligência emocional. Só que até então eu ajudava as pessoas de uma maneira genérica, ou seja, quem me procurava por ajuda, independente do problema que ela estivesse passando, de ordem emocional, eu ajudava essas pessoas.
E de um tempo para cá, bem pouco tempo, acho que está com uns 2 meses aí, eu comecei a enfocar no homem especificamente, mais especificamente em um problema que eu venci quando eu consegui entender o que a inteligência emocional pode fazer na nossa vida. Quando eu comecei a me conhecer e me compreender melhor. Então eu venci a pornografia com a ajuda desse conhecimento. E na verdade eu já tinha parado, só que o desejo ele ainda predominava e me tentava muito. E depois que eu consegui ajustar toda a minha vida lidando com as questões emocionais dela, esse desejo não é que ele deixou de existir, o desejo não deixa de existir, mas ele fica quase imperceptível. E eu vou explicar hoje por quê. E eu não tive que lutar contra o desejo. E é isso que eu vou explicar aqui essa noite, porque as pessoas falam assim, para você vencer a pornografia, para você vencer a sua vontade de emagrecer, estudar para concurso, porque tudo tem uma base, gente, a base do prazer. O nosso cérebro ele busca prazer. Então tudo que você vai buscar na sua vida de realizar e de fazer, fala Fabrício, boa noite, se não der prazer para o teu cérebro, ele vai fazer você desistir. Ele manda sinais para o teu corpo para você desistir. Cansaço, distração, dor física, dores emocionais, até depressão, e pode te levar até o suicídio. Se você passar muitos anos insistindo em alguma coisa que o teu cérebro não quer para você, ele pode fazer você entrar em depressão e cogitar até o suicídio. Poxa, mas como que eu posso pensar em uma coisa para a minha vida que o meu cérebro não quer? Tem coisa, gente, que a gente carrega de pensamento, de dor involuntário. É um abuso sexual, é uma agressão física dos pais, é uma ofensa verbal que o teu pai ou tua mãe te falou e dói até hoje. O Gabriel falou muito bem, o sentimento de culpa. Tá entendendo? São coisas que você carrega, que você não gostaria de carregar, que você não quer sentir. Só que você simplesmente sente quando lembra do evento, quando lembra daquilo que aconteceu. E é impossível esquecer essas coisas. O que é possível fazer com isso é o que eu vou te explicar aqui hoje à noite. Então ninguém te explicou assim, que eu fiz umas anotações aqui, daqui a pouco eu vou apontar até a câmera para um quadro que eu fiz no computador para vocês entenderem com clareza isso aqui que eu vou explicar. Gente, isso aqui que eu vou explicar para vocês é muito importante. Se vocês puderem pegar papel e caneta para anotar a questão, você vai entender sobre prazer, você vai entender sobre desejo e você vai entender que o prazer e o desejo não são os teus inimigos. Na verdade, você está lutando, se você está lutando contra os prazeres e contra o desejo pelo prazer, você está lutando contra o inimigo errado. É isso que eu quero que você entenda essa noite. E tipo assim, se você luta contra o inimigo errado, como que você vai vencer a batalha, velho? Como que você vai vencer a guerra? Porque você está numa guerra. Que guerra você está? Você quer construir uma vida bacana, você quer construir uma vida de sucesso, você quer romper em várias áreas da sua vida. Mas existem certos prazeres da vida que estão travando o teu avançar. É a pessoa que quer emagrecer, por exemplo, e não consegue resistir àquele doce depois do almoço, aquela pizza, né, no final de semana, aquele cara que também quer emagrecer e não consegue resistir à cerveja, que não consegue vencer a preguiça de ficar deitado e ir para academia. É a pessoa que fala, eu preciso estudar para minha faculdade, ou para passar no concurso, ou para aprender alguma coisa relacionada ao meu negócio, ao meu empreendimento. Mas aí na hora de chegar, sentar, pegar o livro, estudar, aí a televisão parece que fica gigante na frente dele e fala assim, cara, você tem aquele episódio da série que você não assistiu ontem, aproveita para assistir agora, só um pouquinho, daqui a pouco você volta aí e estuda. Quando você vê, já anoiteceu, não deu tempo de estudar, aí você se frustra porque não estudou, nem desfruta do que assistiu, porque você está com raiva do que você não fez. Então você vive nessa luta, né? Nessa dualidade. Eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não consigo resistir aos prazeres imediatos que estão me segurando, estão me sabotando
estão me impedindo de levar esse processo que eu sei o que precisa ser feito. A maioria das pessoas, gente, sabe o que precisa fazer. Você sabe o que precisa fazer para emagrecer, você sabe o que precisa fazer para estudar, para passar no concurso. As pessoas sabem o que precisam. Só que qual é o problema? Não basta saber e não basta querer. Para você ter ideia, em muitas pessoas não basta nem ela saber que se ela continuar do jeito que ela está, ela vai morrer. Porque ela morre, mas ela não faz o que ela sabe que está matando ela. Como, por exemplo, parar de fumar, cuidar do diabetes. Tem muita gente jovem com diabetes que está morrendo por causa disso. E por que essas pessoas não fazem isso? É isso que eu quero explicar para vocês. Por que o prazer imediato ele é tão forte na nossa vida? E o que a gente tem que fazer para vencer isso aí? Já te falei, você não vai lutar contra o prazer, você não vai lutar contra o desejo. O inimigo é como diz o ditado, o buraco é mais embaixo e você não viu. Você vai sair daqui hoje sabendo quem é o seu verdadeiro inimigo, contra quem você tem que lutar. Para você não ficar dando voltas, correndo atrás do rabo igual um cachorro, entendeu? Eu tinha 2 defeitos, era gordo e eu não posso falar essa palavra, né? Que acho que o Instagram pode proibir. Emagreci e tirei tudo da minha vida. Olha aí, ó, que maravilha. Entendeu? Muito bom isso aí, cara. Eu venci 17 anos de luta contra esse mal. 17 anos. E eu demorei 2 anos de quando eu decidi sair para a época que eu consegui de fato sair. E quando eu consegui sair e me libertar, eu entendi que o que aconteceu na minha vida foi o que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Mas vamos primeiro entender por que os prazeres imediatos, eles são algo que pode prejudicar a nossa vida. Porque se você não entende que é ruim, como que você vai se livrar de alguma coisa que é ruim? Entendeu? Então, tem 2 fatores aí que os prazeres imediatos fazem conosco que atrapalham a gente na realização do nosso projeto de vida. O primeiro fator é o seguinte, ele é um fator fundamental para você adiar o seu processo de mudança de vida. Você sempre está adiando para amanhã. Por exemplo, eu anotei aqui, ó. Você procrastina os estudos que deveria estudar hoje para assistir uma série. Você fala, não, depois eu assisto. Aí você vai lá para a série. Mas o que era mais importante para o seu futuro? O estudo que você vai fazer hoje, o estudo que você vai fazer amanhã, o estudo que você vai fazer depois, é que vai te levar no caminho onde você quer chegar. Só que você chega diante do momento de estudar, que é o que pode fazer a diferença na tua vida, e você simplesmente sucumbe ao desejo de assistir mais um episódio da sua série favorita. Quem já passou por isso? Fala aqui nos comentários que eu quero ver. Ou então, ó, você procrastina a dieta, você não começa a dieta porque você quer sentir o prazer de comer mais uma vez algo que você gosta muito. Ah não, amanhã eu começo porque hoje tem essa torta não sei de quê. Aí final de semana você vai sair para casa dos seus parentes, dos seus pais e tem lá algo que você gosta muito de comer, um pavê, um mousse, um sorvete. E você vai sempre adiando o início do seu processo de sucesso. Um cara com muito potencial e pouco resultado, por quê? Porque não está conseguindo resistir às tentações. Na verdade, essa nem tem que ser a sua maior luta. Eu só estou te explicando agora como que o prazer imediato pode travar a vida que você quer viver. Por diversas vezes sempre falei, hoje é a despedida da guloseima. Olha aí, ó. O nosso cérebro, ele sempre dá uma justificativa positiva para nos manter em comportamentos negativos, desde que esse comportamento negativo gere alguma fonte de prazer para ele. Ou então, se o comportamento negativo seja algo que a pessoa não consiga lidar ou se livrar. Por exemplo, eu grito muito, eu estouro muito. Aí o que a pessoa fala? Ah não, é meu signo, eu sou assim, meu pai era assim, é de família, é genético. Mas por que ele está dando todas essas desculpas para não lutar para ser uma pessoa melhor?
porque ele não se compreende, ele não sabe a raiz daquilo, ele não sabe lidar com aquilo. Então é melhor dar uma desculpa para eu me conformar com essa desculpa e eu não ficar pensando naquilo toda hora. Eu aceitar, é aquele aceita que dói menos, né? Nem sempre é tão bom o aceita que dói menos para virar a página, porque às vezes ele não vira a página, ele te deixa na mesma página. O Fabiano falou aqui, eu não ligo para a TV ou para comer, mas sou muito excitente e tudo isso está fazendo mal para mim porque não escuto ninguém. Tem uma parada aí do problema dos homens, cara. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, senão eu vou sair do assunto. A pessoa que não quer se relacionar com ninguém, porque dá muito mais trabalho você se preparar para se relacionar com a pessoa do que contratar uma prostituta. Tem muita gente que vai ver vantagem no que eu vou falar aqui. Porque para você se relacionar com alguém, você quer se relacionar com uma mulher bonita, uma mulher de valor. Só que mulher bonita custa caro. Mulher bonita tem mais, como é que se diz? O nível para você acessar uma mulher que esteticamente você queira é mais elevado. Então você tem que cuidar da sua aparência, da sua estética. Você tem que ser um cara que exala confiança, porque mulher gosta de homem confiante. Você tem que ser um cara que exala proteção. Ela precisa se sentir segura ao teu lado em todos os aspectos. Segurança física, emocional, psicológica e até segurança financeira. Não que ela queira os teus bens, porque todo mundo fala assim, toda mulher é interesseira. Não é nada disso. É que a mulher, ela tem um senso de segurança, de necessidade de segurança muito maior que o do homem. Então, se ela olha para você com 20 anos de idade, digamos aí, você está já andando no seu próprio carro, já tem a sua própria casa, o que ela vai pensar? Poxa, esse aqui tem muito mais condição de manter uma prole, de manter uma família comigo, do que aquele cara ali que está andando de busão. Então você tende a achar que a mulher é interesseira quando na verdade ela está pensando lá na frente. Por isso que ela gosta de homem provedor. E eu não sei se você já se atentou que lá em Gênesis 2, quando Deus fez o homem, ele colocou o homem no Éden para proteger e cultivar. Olha só, duas características fundamentais para a vida de um homem. Ele é protetor, ele protege em todos os aspectos, e não só a mulher, mas as pessoas que estão perto dele têm que se sentir protegidas, as pessoas, a família, os filhos, os pais. E ele também, é para cultivar. O que é o cara que cultiva? É o cara que pega a terra e faz a terra produzir, ou seja, é o caráter da provisão do homem. Então nós nascemos com o caráter de proteção e de provisão. Tanto é que nós que temos o sêmen. O que é o sêmen na vida do homem que Deus colocou? É a semente da vida. E não sei se vocês sabem, mas o sêmen no homem, ele só para de ser produzido quando ele morre. A gente produz semente de vida pela vida toda. Então a prosperidade é algo que Deus colocou inerente ao homem. A mulher, ela é multiplicadora. Você coloca a sua semente na mulher, uma semente microscópica, e ela te dá um filho gigante em comparação ao tamanho da semente que você plantou nela. Então, como a mulher ela é multiplicadora, se você plantar nela raiva, ira, maldade, coisas ruins, você vai colher o demônio na sua vida. Agora, se você plantar nela aquilo que ela espera e ela deseja receber de você, você vai receber uma mulher virtuosa sobre a sua vida. Então tem muitos que reclamam da mulher que tem ao lado, mas geralmente o que eu tenho percebido, a mulher que o cara tem ao lado é a mulher que está refletindo quem esse cara é ou quem esse cara está deixando de ser, entendeu? Então eu aprofundo muito mais nisso, sobre relacionamento homem e mulher, na minha mentoria. É só para você entender o seguinte: olha o trabalho que você tem que ter para viver bem ao lado de uma mulher. Olha o trabalho. Cuidar da aparência, cuidar de você, ser um cara protetor, provedor, presente, ajudar a cuidar dos filhos, dividir os trabalhos domésticos, que está escrito lá na segunda carta de João, salvo engano, que é maridos, vivei a vida em comum.
do lar, entendeu? Então você tem que fazer tudo isso para conquistar uma mulher. A prostituta, você tira o dinheiro do bolso e paga e tem a relação que você quer ter e pronto, ela vai embora. O que é isso? É o prazer imediato que você tem sem ter muito esforço. Olha como é convidativo essa vida de viver no prazer imediato. Você pode ser feio, gordo, barrigudo, ter o seu órgão genital pequeno, grande, torto, reto, fino, grosso, do jeito que for. A prostituta, ela não quer saber, ela só quer saber se você vai poder pagar para ela fazer aquilo que você quer que faça. E dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, você vai ter muito mais relação com mulheres que você vai pagar do que com sua própria esposa. Aí você começa a falar o seguinte: poxa, é muito complicado me relacionar, dá muito mais trabalho, é melhor ficar aqui na pornografia, na masturbação, na prostituição. Tá entendendo por que a zona de conforto é convidativa? O jovem, por exemplo, lá no Japão, eu vi uma reportagem esses dias que eu fiquei chocado. 40% dos jovens na faixa dos 20 anos não consideram relação sexual entre pessoas reais algo de importância. Por quê? Porque eles estão tão viciados em pornografia que eles não consideram importante cogitar ter relação com outra pessoa. Porque é muito mais fácil você abrir a tela do seu computador, se satisfazer, não ter que lidar com todas as responsabilidades de um relacionamento a dois. É muito melhor ali, aparentemente melhor, você ficar com aquele prazer imediato e barato do que você investir na vida a dois. Então, o que esses jovens estão fazendo? Eles estão adiando o início do processo de maturidade deles. Por quê? Porque, gente, quando Deus olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só, Deus não fez para o homem um filme pornô para ele assistir. Deus não ensinou o homem a se masturbar. Deus fez uma mulher para ele e foi só uma. Porque esse é o propósito de Deus, que através de uma mulher, o homem, ele mesmo falou, formem uma só carne, deixando pai e mãe, formem uma só carne com sua mulher e cresçam e se multipliquem. Esse foi o propósito de Deus desde o começo, e Ele colocou o propósito dele em nós. E Ele nos fez para funcionar da melhor forma, sendo essa forma. Mas você fala, mas isso e aquilo, calma. Daqui a pouco eu vou te explicar por que tem tanta dor, por que tem tanto medo, por que tem tanto sofrimento nessas coisas que Deus fez. É lógico, gente, você já tem que começar a pensar aqui comigo. Se Deus fez as coisas para funcionarem de uma forma, quem que vai querer fazer com que essas coisas funcionem de uma forma diferente? Quem que vai querer sabotar esse processo? Quem foi que lá no Éden convenceu eles, Adão e Eva, a comer o fruto que Deus tinha proibido, falando o seguinte: olha, Deus falou que vocês iriam existir como pessoas em imagem e semelhança dele, mas na verdade Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, porque se você comer esse fruto aqui, você vai ser igual a Ele. Olha onde o diabo mexe nas nossas vidas. O diabo mexe nas nossas vidas na identidade. Se ele distorce na sua mente o seu senso de identidade, ele consegue acabar com a sua vida aos poucos. E ele acaba com a sua vida te dando prazer até o final da sua vida. Olha que coisa louca. Então Deus fez a mulher para o homem viver com a mulher e desfrutar a vida com ela. Aí o diabo vem com a pornografia, com a masturbação, com a prostituição. Tá entendendo o raciocínio? Gente, essa live está fazendo sentido para vocês? O que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Comenta aqui, por favor. E se estiver fazendo sentido para vocês, não deixem de apertar o coraçãozinho. Porque quando vocês apertam o coração aqui, a live sobe, vai aparecendo para mais pessoas e a gente pode trazer mais gente para essa live aí. Entendeu? Então me comenta aqui se essa live está fazendo sentido para você, por favor. Beleza.
Beleza, fazendo sentido. Então, sempre que puder, vão tocando o dedinho no coração aí para ajudar. Então, gente, eu expliquei para vocês aqui o seguinte. Eu tô falando dos problemas, dos prazeres imediatos. Eles vão fazer você adiar o início do processo de algo que você quer que aconteça na sua vida, como emagrecimento, estudo, vida profissional. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Você tem que juntar uma grana, nem que seja a grana da entrada. Então aí vem o prazer imediato e fala o seguinte: vamos pra balada, vamos curtir, vamos tomar uma. Aí quando você vê no final do mês, além de não ter juntado o dinheiro que você queria juntar, você ainda está endividado. Entendeu o raciocínio? Então, quando você desfruta do prazer imediato, você está abrindo mão do prazer futuro. Olha aqui outra coisa que eu anotei. A pessoa prefere um pet do que ser pai de alguém. Isso, o pet está sendo o prazer imediato que está substituindo a paternidade na vida de um homem. O homem abriu mão da capacidade que Deus deu para ele de ser pai, porque ele quer o conforto de não ter que ter responsabilidades, que ter obrigações, que ter que levar um menino doente para o hospital. A desculpa que sempre dão é que o mundo está muito perigoso, está muito isso, muito aquilo. Então eu fico imaginando como que era o mundo na época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Se hoje as pessoas não querem ter filhos, imagina naquela época. Gente, desde que o homem caiu lá no Éden e o pecado entrou no mundo, o mundo se tornou perigoso e vai ser perigoso para sempre. Isso não pode ser desculpa para você dar para o seu cérebro, para você abandonar a maior característica que Deus colocou na vida do homem, que é a paternidade. É muito bom ser pai. Você não tem noção de como é bom ser pai. De como ver um filhinho, uma criança assim, olhando para você e te chamando de papai, falando assim: papai, eu quero isso, eu quero comer, eu quero aquilo. E você vê que fala assim: caraca, velho, se eu não der para esse moleque, ele vai morrer de fome. Então eu sou responsável por uma vida, mano. Olha que coisa louca. Eu conto as historinhas de Deus para eles toda noite. E eles, quando saem na rua, conhecem amiguinhos novos, eles ficam querendo evangelizar os amiguinhos, sabe? É muito fantástico você participar da incubação, do desenvolvimento da vida desses pequenos. E isso faz parte do processo de desenvolvimento da masculinidade nas mãos de Deus, cara. Porque quando você é solteiro, você só pensa em você, em suprir seus prazeres, as suas vontades, as suas necessidades. Quando você casa, Deus te quebra no meio. Aí quando seu casamento tá bem, você fala: poxa, agora tá bacana. Aí vem os filhos e quebra o restante dos cacos que ainda tinham inteiros, que não foram quebrados no casamento. Sabe por que isso? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela não é uma vida de você se tornar um cara melhor. Porque se você diz que você vai ser um cara melhor, você está dizendo que Deus não fez você no melhor que Ele podia. Você pode melhorar aquilo que Deus fez. Isso é impossível. Então o que a gente faz, na verdade? A gente desconstrói todas as mentiras que colocaram na nossa vida, que nos afastaram da nossa verdadeira identidade, que nos fizeram acreditar que é muito melhor viver totalmente diferente de como Deus nos fez para funcionar. Ao invés de mulher, eu quero pornografia, eu quero prostitutas. Ao invés de eu crescer profissionalmente, eu escolho ali ficar no mesmo emprego, mas porque eu tenho o meu conforto em casa. Tipo, eu assisto série, eu tenho videogame. Cara, o videogame é um negócio muito louco na cabeça dos adultos que você não tem noção. O videogame te dá todas as emoções que você deveria ter na sua vida, só que ele dá emoções muito melhores, porque quem projeta os gamers, ele faz o game para mexer com o teu sistema de recompensa do cérebro, para te dar prazer imediato em altas doses, através da liberação de dopamina. Então o que tem no game? No game você se desenvolve para ser um cara bom, aí você ganha respeito e admiração. Aquilo que você não consegue no mundo real, ou você não consegue ter um esforço
para conquistar isso no mundo real, porque é muito mais fácil no game. Ou seja, você adia um prazer real e verdadeiro para viver um prazer temporário e medíocre, virtual. O diabo desvirtuando todo o nosso caráter, cara, destruindo todo o nosso caráter com essas coisas que ele vem nos oferecendo, totalmente contrário àquilo que Deus fez a gente para ser e a forma como Deus fez a gente para existir. Quando Deus nos fez imagem e semelhança dele, isso significa que nós representamos a manifestação de Deus nessa terra. E Deus, ele só tem a nós para se manifestar nessa terra. Foi assim que ele escolheu fazer e não cabe a nós questionarmos. A gente tem que se colocar na posição lá daquele cara do profeta Isaías, que o anjo falou: quem há de ir por nós? E o profeta falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então só tinha ele, mas não tem só eu, por exemplo. Eu sei que aqui tem pessoas que têm o coração voltados para o Senhor e querem agradar ao coração de Deus também, principalmente homens. E um dia, eu lendo a história de Elias, eu vi que Elias chegou para Deus e falou: Elias, Deus, só sobrou eu de profeta. Só que Elias não vê como Deus enxerga. Deus falou: Elias, tem mais 7.000 e eu vou mandar eles para batalharem com você. Então eu, Jezonias, eu estou procurando os 7.000 que vão lutar comigo nessa nação. Porque você imagina o seguinte: se o apóstolo Paulo, ele escreveu 70% do Novo Testamento, um homem só, imagina 10, 20, 30, 50, 100, 7.000. Por falar nisso, assistam o filme do apóstolo Paulo, é fantástico, vocês vão chorar, é lindo aquele filme. É um filme novo do apóstolo Paulo, assistam. Então, vamos lá, os 2 impactos negativos que os prazeres imediatos produzem na sua vida. Eles fazem você adiar o seu projeto de sucesso. Verdade sobre videogame. Na infância tive alguns e na adolescência deixei de ter. Há alguns anos comprei um e vi que estava me destruindo. Vendi e arranquei da minha vida. Cara, eu vou até printar isso aqui para eu postar. Porque, gente, no videogame você conquista a admiração das pessoas, que é o que você deveria estar conquistando na vida real, com o seu comportamento, com a sua vida. Você muda de fase no videogame. E por que é bom demais mudar de fase no videogame? Porque é muito difícil mudar de fase na vida. Um dia você é estudante, no outro dia você é universitário, no outro dia você é um profissional, depois você tem que continuar crescendo. E dá trabalho crescer. Só que Deus nos fez para crescer, para sempre, até morrer, sempre desconstruindo as mentiras que tem na nossa cabeça, para que a imagem e semelhança dele floresça e essa flor vire fruto na nossa vida. A gente tem que produzir frutos dignos de quem nós somos em Deus. Então você vai passando de fase do videogame e isso vai te atraindo, porque é difícil de passar de fase na vida. Lá você faz um monte de amigos que você não faz na vida real, porque você tem seus traumas, suas travas, seus bloqueios. E essas coisas vão te seduzindo, porque as pessoas que fazem tudo isso para entretenimento, elas entenderam que o ser humano ele é cheio de vazios. Olha que paradoxo. Todos nós somos cheios de vazios e a gente vive procurando preencher esses vazios. Só que aí eles produzem um prazer bem michuruca, bem medíocre, que dá a impressão, dá a ilusão para a gente de que os nossos vazios estão sendo preenchidos. E na verdade todos esses prazeres imediatos nos prendem a uma vida que muitas pessoas já perceberam que não é uma vida bacana, mas que quando tentam sair dela, os prazeres estão sempre puxando ela de volta. Eu quero emagrecer? Não, você vai comer, vai tomar uma coquinha, vai comer coisa boa. Por isso que eu falo, gente, a zona de conforto é o melhor lugar para você viver e morrer. É na zona de conforto. Por quê? É o fundo do poço, cara. Vocês têm que entender isso. A zona de conforto é o fundo do poço. Porque na zona de conforto você não precisa enfrentar todas as dificuldades da vida e os dramas da vida para ter acesso aos prazeres que tem ali. Então você não precisa mudar, cara. A zona de conforto é tipo um redentor. Porque Jesus falou assim, vinde
Vinde a mim como estáis, venham como estão. Então a zona de conforto fala a mesma coisa, vem como você está, cara, com pouco dinheiro, feio, magrelo, gordo, de qualquer jeito, que aqui tem prazer que você precisa para se sentir bem, para se sentir vivo. E esse convite, ele é mais sedutor do que o convite de Jesus, porque ao mesmo tempo que Jesus te chama para vir como você está, ele não quer que você permaneça como você veio. Ele quer que você mude, que você se livre do pecado, que você abandone o pecado. Mas a vida com Jesus é leve. Por quê? Porque Jesus ele tira de você todo esse peso de uma vida negativa, que eu vou já te explicar. E na zona de conforto não. Você está vivendo a sua vida ruim, medíocre, negativa, e o que você tem são momentos de prazer, são escapes por prazer. Então você quer ficar cada vez mais naquele escape, naquelas válvulas de alívio. Você quer demorar cada vez mais ali. É por isso que as pessoas maratonam séries por 15 horas, 20 horas. É por isso que as pessoas viram um final de semana jogando videogame. É por isso que tem gente que assiste filme pornô 5 vezes por dia. Porque o escape ele tem que ser cada vez maior para fazer você sentir um alívio dessa vida que você está vivendo aí fora dos bastidores do prazer. Então, o que as pessoas querem hoje, principalmente os jovens? Eles querem ganhar dinheiro, ganhar a vida somente com essa fonte de prazer, que aí é o mundo ideal para eles, que é tipo assim, ganhar prazer, ganhar dinheiro jogando videogame, que aí além de ficar para sempre naquele mundo virtual, e eu vou já explicar para vocês sobre um filme que ensinou sobre isso, além de ficar para sempre nesse mundo virtual, ele ainda vai ter o ganho para sustentar a vida dele. Então, ele entra na Matrix. Você lembra do filme Matrix? Que chega uma hora que o cara tem que escolher, você quer viver no mundo real, fora da Matrix? Boa noite, Mônica. Ou você quer viver no mundo virtual da Matrix? E você vê que naquele filme, quem nunca assistiu, assista. Porque Matrix é o seguinte, na vida real, ele é um cidadão comum, um Zé. E na Matrix ele é o cara que vai mudar o curso da humanidade. Vocês nunca perceberam isso no filme? Essa similaridade com o que a gente está vivendo hoje? Tipo assim, fique aqui nesse mundo virtual, fictício, falso, para sempre, que você é o cara aqui. Aqui as pessoas te admiram no videogame, aqui você tem qualquer mulher que você quiser na tela do seu computador, loura, morena, alta, baixa, anã, magra, gorda, com bunda grande, com peito grande, do jeito que você quiser, você tem aqui ao seu dispor. Isso aqui é tudo seu, para você se deleitar, para você se maravilhar. Essa é a Matrix. Porque quando você sai da Matrix, você vem para a sua vida normal. Você olha para a vida normal e fala, cara, isso aqui não tem graça, quero ficar mais tempo na Matrix. Aí você vai querendo ficar mais tempo. Daqui a pouco você está querendo passar o dia todo na Matrix, na vida falsa. E não tem nenhum problema. Para mim não. Para você tem, mas se você não vê problema de abrir mão das coisas que você está abrindo para viver na Matrix, principalmente do relacionamento com Deus, que isso pode te afastar eternamente da presença dele, se não tem problema para você, para mim é que não vai ter. Eu só sou um João Batista, uma voz que está clamando no deserto aqui para vocês. Para quê? Para aquele que tem ouviu o que eu estou falando, e aquele que tem o Espírito Santo na vida dele, ele vai entender o que eu estou falando aqui, e vai chamar a atenção dele, e ele vai querer fazer uma volta de 180 graus na vida dele, que não é 360. 360 você volta e cai no mesmo lugar, né? 180 graus. Então você adia os prazeres, ou você adia o início do processo de mudança, vai deixando para amanhã, e esse amanhã nunca chega. E quer saber de uma coisa, gente? O amanhã não existe. Anota isso aí aqui, ó. O amanhã não existe. O Alex está falando aqui, um episódio da série Black Mirror fala isso. As pessoas no mundo, deixa eu aparecer aqui o comentário, distópico, vivem mais dentro de uma máquina porque são bonitos, fortes na ilusão. É isso que a gente está vivendo.
entendeu? O diabo, ele criou um mundo dele, que é um mundo onde te afasta de Deus e tem muito mais prazer quando você está naquele mundo do que quando você está vivendo no mundo que Deus criou. Olha que coisa louca, cara, que o diabo conseguiu fazer. Já parou para pensar nisso? Ele criou um mundo que tem todos os prazeres ali que você precisa. Bebida, droga, balada, todas as sensações. Sexo sendo pago ou sendo gratuito através da pornografia. Videogame para fazer você acreditar que está avançando na vida, que é o cara e tal. Um monte. Tudo que você pode ter de necessidade física, o mundo criou. O diabo criou um mundo fictício, né, fake, virtual, para você se satisfazer naquele mundo. Aí você entra naquele mundo e recebe todo aquele prazer. Quando você sai dele e vem para o mundo que Deus criou, você fala, cara, essa vida aqui não tá muito legal, né? Não vale a pena. Vou voltar ali para o mundinho que eu conhecia ali, que ali é bacana. Meu quarto ali, na tela do computador e do celular, eu tenho tudo que eu preciso. E vocês já perceberam como é barato e acessível? É lógico que nem todo mundo vai ter acesso, mas é uma coisa que não é tão inacessível assim, não. Escreve aqui assim, gente, ó, o amanhã é uma ficção. O amanhã não existe. O amanhã, ele só serve para você projetar o futuro que você quer viver. Presta atenção. E para criar esperança no presente. Se você não projeta um futuro, você não cria a esperança de que o seu hoje ele pode melhorar se você tomar algumas atitudes. E se você não criar essa esperança de que o amanhã pode ser melhor, você não se mexe. Aí se você não se mexe, você vai se afundar mais ainda no prazer imediato e a sua vida não vai mudar em nada. Ela vai continuar totalmente sem resultados. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa com muito potencial e talvez você viva nessa terra sem nenhum resultado. E talvez, dependendo do nível de entrega que você fizer da sua vida a esses prazeres imediatos, você não chegue nem a ver a glória de Deus. Só no momento que Ele vai dizer, afasta-te de mim, vai para o lago de enxofre e tal, como está escrito na palavra. Entendeu? Então, gente, não existe amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã vai ser hoje. Depois de amanhã será hoje. Então você fica deixando para amanhã, e esse amanhã nunca vai chegar. Então você tem que tomar uma postura e uma posição hoje. É o que eu falei. O amanhã é uma ficção que só serve para você olhar e falar o seguinte, ó, eu quero chegar naquele ponto. Então o que eu preciso fazer hoje? Até o amanhã serve, o futuro serve para você trabalhar o hoje, o agora. Não é que o amanhã que você nunca vai acordar no dia seguinte. Porque também se você vive dessa forma, de viver o hoje de uma maneira como se fosse o último dia da sua vida, aí você vai correr o grande risco de errar e poder gastar tudo hoje e amanhã não ter nada. Entendeu? Também é vacilo isso aí. Mas o amanhã você olha para quê? Para projetar. E o amanhã, apesar de não existir, já está escrito. Está tudo escrito já em Apocalipse. Como que vai ser, o que vai acontecer, como que ele vai vir, como que ele vai voltar. E o que vai acontecer já está tudo escrito. Então assim, Deus já viu tudo que ia acontecer, a gente não está vendo. E quando esse tudo que ia acontecer, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Pegou? É hoje. Você só tem o hoje para começar a viver a vida que você quer viver. Daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20. E para você fazer isso, você vai ter que abrir mão desses prazeres imediatos que te prendem nessa zona de conforto, que é um lugar que te atrapalha, que não é que te atrapalha, que ele trava a sua caminhada.
Porque ele está sempre te convidando ali, ó. Vem aqui desfrutar de mim. Você não precisa ficar se esforçando tanto aí na sua vida. Você não precisa ficar se matando para ficar com essa mulher. Ela fala demais, ela reclama demais. Os seus filhos choram demais. Se separa dela e vamos curtir a vida. Você pode pagar aqui uma prostituta baratinha. Se você não pode pagar uma prostituta, você pode ir para pornografia. Tá entendendo o raciocínio, gente? E o segundo impacto negativo que os prazeres imediatos causam na tua vida é você foi um cara forte, digamos assim, e você iniciou o processo, mas o prazer imediato, ele passa para outro momento, ele vai querer sabotar o teu processo. Você começou a dieta e tal, mas lá no meio da semana aparece uma delícia para você comer e você não resiste. Prazer imediato, te sabotando no meio do processo. É você ter um dia de trabalho cansativo e amanhã você fala, amanhã eu não vou acordar cedo para ir para academia. Ou então você tem um dia cansativo e fala assim, quando eu chegar em casa eu não vou para academia, eu vou dormir porque hoje eu quero descansar. E é a preguiça, o sono que faz parte do prazer. Preguiça é muito prazeroso, gente, ter preguiça, ficar deitado, dormindo é bom demais. Por isso que Provérbios fala um monte sobre a preguiça. Eu vou digitar aqui no Google sobre a preguiça lá no livro de Provérbios. Espera aí, rapidão, para vocês verem o que vai aparecer. Preguiça. Tem aquele famoso, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. É o primeiro, ó. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Olha para os teus caminhos e ser sábio. Olha só. Deus está falando que se você for como uma formiga trabalhadora no mundo, você é um cara sábio. O desejo do preguiçoso o mata. Olha aqui, ó, Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Quem? A mulher virtuosa. Como a porta gira na fechadura, assim o preguiçoso rola na sua cama. Olha só, cara. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. A preguiça faz cair em sono profundo e a alma indolente perecerá de fome. Fica com essa preguiça aí, fica dando ouvidos para a preguiça, que você vai ver qual é o resultado que você vai ter na sua vida. Absolutamente nenhum, cara. E a preguiça é um prazer dos melhores que nós temos aí, imediatos. Dormir mais, descansar mais. E você vai se dando um monte de desculpa para se manter ali na preguiça. Aí a gente já substituiu até a palavra preguiça por procrastinação, né? Para ser uma palavra mais bonita. Mas procrastinação é preguiça. Eu não quero fazer agora. Eu não vou fazer agora. Por quê? Porque está com preguiça. Entendeu? O Senhor fala: aquele que não trabalha, é bom que não coma. Exatamente. O apóstolo Paulo falou lá em Coríntios: quem não quer trabalhar, que não coma. Aí o cara quer passar em um concurso, mas não resiste. Ele chega lá: poxa, eu vou estudar para concurso. Cara, vai ter concurso da Polícia Civil, Polícia Federal ano que vem. Meu sonho é ser polícia. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que querer concurso, tá, gente? Você quer abrir uma empresa e tal. O empreendedor, geralmente, ele estuda muito mais do que um concurseiro para colocar o projeto dele em prática, dar vida para o projeto dele e fazer esse projeto engrenar. Eu sei muito bem como é isso aí, porque o que eu faço aqui nas redes sociais nada mais é do que empreender. Apesar de eu ser servidor público na minha primeira profissão, na segunda eu sou empreendedor. Porque eu sou empreendedor da minha vida para com a vida dos outros. Eu quero gerar valor, eu quero fazer bem para a tua vida, para você que está me ouvindo aqui. Então você chega ali e fala: poxa, eu tenho que estudar, eu tenho mais um livro para ler. Mas aí você olha para a sua TV e está lá ela falando assim: vem assistir aquela série que vai te deixar confortável, relaxado. Depois você estuda, depois você lê esse livro. Aí te sabotou no meio do processo. Você estava estudando bacana, mas aí aceitou o convite para balada, você foi tomar todas no final de semana e sabota o processo. Isso sabota o processo e vai te prendendo, travando a tua vida numa vida totalmente sem resultados.
Entendeu? Então aí o que acontece? Como esses prazeres atrapalham você de obter resultado na vida, aqui eu até anotei assim, como o prazer do desejo pelo desejo, como o desejo pelo prazer é muito forte, você acha que precisa resistir a esse desejo, mas isso não é verdade. Você tem um desejo muito forte pelo prazer de comer, pelo prazer de assistir uma pornografia, de ficar dormindo até mais tarde, de jogar videogame, de tudo isso aqui que eu falei. Tudo isso é o seu cérebro gerando desejo. O que é desejo, gente? O desejo é gerado no cérebro racional, no sistema límbico. Porque o sistema límbico, ele é responsável tem lá no sistema límbico o sistema de recompensas do teu cérebro. O sistema de recompensa do teu cérebro faz você liberar dopamina. Pum! O que é dopamina? É um hormônio que dá a sensação de prazer. Fala, doutor Andrei, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Então, o que o teu cérebro faz para você deixar de fazer o que precisava fazer, para viver a vida que você quer construir, compatível com o potencial que Deus te fez de homem? O que teu cérebro faz para você desistir disso? Porque isso que você quer é racional, não é emocional. Você não sente o prazer ainda de, por exemplo, se ver lá no cargo público que você quer passar, de se ver com a empresa que você quer construir, mas você consegue se enxergar e o teu cérebro vai trazendo essas memórias para a sua mente dos filmes pornográficos, do jogo, da fase que você precisa passar no jogo, dos seus amigos se divertindo online quando você está jogando com eles. Então, quando ele faz você lembrar isso, ele antecipa doses de dopamina no teu sistema de recompensa e você já vai tipo assim, vai ser bom demais, entendeu? E você acaba não resistindo ao desejo. Então, por conta desse funcionamento do cérebro, você acha que precisa lutar para resistir ao desejo, mas não é isso. E eu vou te explicar agora aqui uma parada que nunca te explicaram na sua vida. Existe uma dualidade no teu cérebro. O que é uma dualidade? Teu cérebro quer duas coisas. Ele quer prazer ou ele quer fugir da dor. Presta atenção. O teu cérebro, eu anotei aqui, o cérebro ama sentir prazer, porque isso lhe faz muito feliz, sentir prazer. Mas ele também quer fugir da dor e de tudo que representa morte. Olha que coisa louca, isso aqui é neurociência, psicologia e neurociência, porque o primeiro cara que falou isso, que o teu cérebro quer prazer e fugir da dor, foi Sigmund Freud, lá nos idos de 1850 ou foi 1950, não lembro agora, mas Freud concluiu isso, que o teu cérebro ou ele quer prazer ou ele quer fugir da dor. A neurociência posteriormente confirmou isso. Mas você sabe quem que nos ensina isso desde sempre? A Bíblia, um livro milenar que você não dá a mínima moral para ele. Presta atenção, o desejo pelo prazer, gente, ele é um presente de Deus. Isso que você está querendo combater, que é o desejo pelo prazer, é um presente que Deus te deu. O cérebro ama prazer. Lembra que eu falei agora há pouco que o teu cérebro quer prazer? E o fato de teu cérebro desejar prazer é um presente de Deus. Eu anotei aqui, Adão, quando viu Eva, ele ficou cheio de graça. Nossa, Deus, aí sim, hein? Ossos dos meus ossos, gostei. Entendeu? Ele ficou todo enxeridão pro lado de Eva, para pular logo em cima dela e pegar aquela delícia lá. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha dentro dele o prazer pela mulher, que Deus colocou esse prazer nele. Se ele não tivesse prazer, ele ia olhar e falar assim, tá, e aí? O que eu faço com isso? Tá entendendo o raciocínio? Deus colocou o prazer no homem para ele olhar para a mulher, para a única mulher da vida dele, como Adão e Eva, e desejar aquela mulher. Porque Deus quer que a gente desfrute a mulher, desfrute a nossa vida com a mulher da nossa mocidade, está escrito lá em Eclesiastes ou em Cânticos dos Cânticos. E ele colocou o desejo por prazer na nossa vida porque ele tinha outro propósito, de que nós crescêssemos e multiplicássemos.
Se eu olho para a mulher e não tenho desejo sexual nela, como que eu vou partir para o ato que gera outras vidas, o ato sexual? Não tem como. Então, o prazer, gente, o desejo pelo prazer é algo divino, é algo de Deus, e é algo que você está lutando contra ele. Por isso que eu estou te falando, e vou já arrematar, você vai entender que lutar contra o desejo é a luta errada. Adão e Eva, quando viram o fruto que era proibido comer, o que eles viram? Que era agradável aos olhos, e passaram a desejar aquilo. Eles viram um fruto que era agradável, bonito, parecia ser gostoso, e o prazer, já foi atiçado. Nossa, eu quero provar esse fruto. Passaram a desejar provar daquele fruto ali. Tá entendendo, gente? Por quê? É o desejo que está dentro de nós. A gente foi feito para desfrutar de tudo, do bom e do melhor, porque nós fomos colocados no Éden. Quando você entra numa loja e, sem olhar o preço, você gosta do produto mais caro, isso é a sua natureza divina se manifestando, de você gostar das coisas boas, de você gostar do bom e do melhor. Tudo que Deus fez foi do bom e do melhor. Tá entendendo? Para o desfrute de quem? Para o desfrute do homem. Nós somos o único que é a imagem e semelhança dele. E ele colocou a gente aqui para desfrutar lá no Éden. Aí quando você entra numa loja e quer o carro mais caro, é a sua natureza. Eu quero coisas boas, do bom e do melhor, eu quero que me dê prazer, e não tem nenhum problema nisso. O problema que tem é a gente pegar esse desejo nosso e entregar na mão do diabo, como eu falei para vocês lá no começo, e aceitar o mundo que ele nos oferece de prazer, de prazeres que são totalmente fora daquilo que Deus fez para ser. Ele pegou todos os prazeres que Deus nos deu e distorceu. Você não precisa de mulher, pornografia vai te satisfazer. Tá entendendo? Você não precisa ficar preocupado em vencer suas fases de vida. Vem vencer a fase do videogame aqui. E vai te colocando em um mundo virtual falso, totalmente fora do propósito de Deus, e te neutraliza. Quando ele te neutraliza, ele impede a ação de Deus na terra através da sua vida. E se ele impede a ação de Deus na terra e faz isso com milhões de pessoas, Deus tem cada vez menos canal de forma de se manifestar na terra e de fazer alguma coisa por ela. Aí a gente fica pedindo para ele afastar o coronavírus, para ele ajudar na economia, na política, não sei o quê. Mas o próprio cara que está orando a Deus e pedindo a intervenção divina não tira a mão da rola. Não cumpre o papel dele de homem, de manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque está ocupado com videogame, está ocupado com série, com esses prazeres momentâneos aí, e não percebe o mal que aquilo está fazendo para ele, porque está neutralizando a masculinidade dele. Gente, o homem se sente bem, feliz e realizado quando ele sente que a vida dele está fazendo a diferença na vida de outras pessoas, quando ele sente que por causa dele alguém dormiu melhor hoje, alguém se sentiu bem hoje pelo que aquele homem fez. Por quê? Porque nós fomos feitos para dar a vida. Não é à toa que Jesus veio em forma de homem. Ele podia vir em forma de mulher? Podia. Mas aí o que está escrito lá na frente? Homens, ameis as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Porque Adão deveria ter dado a vida por Eva e não fez. Cara, pensa comigo, abre a tua mente aí, vamos expandir a sua mente, ela nunca mais vai voltar ao normal. Deus já sabia que Adão tinha comido o fruto, não sabia? Então por que quando ele chegou para Adão, ele perguntou o que tinha acontecido? Você já parou para pensar nisso? É porque na verdade Deus estava dando uma oportunidade para Adão falar o seguinte: Senhor, eu comi, pode me matar, mas preserva a vida dela. Deus estava dando uma chance de se arrepender, porque Deus sempre foi um Deus de perdão, de amor. Era a chance do perdão. E essa chance do perdão, ela nos é dada todo dia, todo momento que você chega diante
desses prazeres imediatos que te afastam de Deus e te afastam de viver uma vida com o Senhor, Ele te dá a oportunidade de você fazer diferente, cara. Mas a gente está fazendo igual Adão. O que Adão fez? Adão falou que a culpa não era dele. E a gente tem mania de fazer isso, né? Não, isso aqui é a política. Tá assim por causa da política. Não, tá assim por causa da economia. É por causa do coronavírus. Ah, não, é por causa do meu patrão. Nunca a gente chama a responsabilidade de nada da nossa vida pra gente. Mesma coisa que Adão fez, a gente está fazendo. E a gente não aprende com o erro dele. E quando Adão fez, o que aconteceu? Afastamento de Deus e morte. Então, por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. Estamos afastados de Deus e mortos. Mortos é o quê? Sem resultado. Vivendo de migalha, de mediocridade. Sem experimentar o melhor de Deus. Porque a gente não entendeu ainda o que é ser homem. Imagem e semelhança de Deus. E quem entendeu não está conseguindo produzir resultado, porque está com a vida travada nesses prazeres aqui, nessas delícias que o mundo oferece. Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, a Maria ficou lá aos pés de Jesus, ouvindo as histórias e se desfrutando da presença de Jesus, e Marta foi reclamar. Marta falou assim: Senhor, eu estou fazendo o serviço sozinho, você vai deixar e ela aí, contigo? Aí o que Jesus falou? Marta, Marta. Eu vou abrir aqui, cara, para ler. É Lucas 9, eu acho. Eu vou ler ipsis literis. O que foi que Jesus falou sobre isso? Espera aí. Vocês vão entender um negócio muito show aqui nisso aqui, ó. Eita, minha Bíblia toda dobrada. Lucas 10. Jesus respondeu e disse assim, Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Vocês estão preocupados com muitas coisas da vida, estão esquecendo a principal, aquilo que é necessário. É por isso que os resultados não estão vindo na tua vida. Está entendendo o raciocínio? A parábola do semeador, um pouco antes da história aqui de Marta e Maria, Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. E a semente que caiu nos espinhos e foi sufocada e não frutificou, ou seja, a palavra de Deus lançada na vida do homem que não frutifica, por que ela não frutifica? Um dos motivos, vou ler aqui também, Aqui, porque ela foi sufocada pelos cuidados e riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto com perfeição. Você não está dando o melhor fruto que você poderia dar para a sua vida porque você está sufocado. A palavra de Deus na sua vida, o agir de Deus na tua vida está sufocado pela tua preocupação com as riquezas e com os prazeres dessa vida. É isso. Entendeu? E está tudo escrito aqui, Então vamos lá. O desafio pelo prazer, o desejo pelo prazer, eu falei, é presente de Deus. Mas aí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo através da desobediência. E o que o pecado trouxe? Dor e morte. E do que nós estamos sempre fugindo? Da dor e da morte. Porque nós fomos feitos para ser eternos. Daqui a pouco você vai entender a importância de compreender isso. Teu cérebro ele ama prazer e ele quer fugir da dor e da morte. O prazer foi Deus que colocou em você. O desejo pelo prazer. O pecado foi colocado em você pelo diabo. E ele trouxe dor e morte. Então a dor fez com que você passasse a viver em um modo de fuga. Você não quer mais enfrentar a vida, você quer fugir. Tudo que te causa dor vai fazer o teu cérebro querer fugir para onde?
para uma fonte de prazer imediato. Tá caindo a ficha? O que te empurra para o prazer, o que potencializa o teu desejo pelo prazer, o que aumenta o teu desejo pelo prazer, são as dores que você tem na vida. Então teu inimigo não é o prazer e o desejo pelo prazer. O teu inimigo é uma vida com dor. Isso aqui ninguém te falou. E eu quero ver quem que vai te ensinar isso aqui dessa forma. Quando a vida dói, o cérebro quer fugir, tentando compensar essa vida sofrida com prazeres imediatos. É o cara que tem muito potencial e pouco resultado. O que que faz isso? O que que isso faz com ele? Deixa ele frustrado todo dia. Olha só, eu vou descrever para vocês aqui o que que é uma vida de dor. O cara que tem muito potencial, ele sabe do potencial dele, mas os resultados não vêm sobre a vida dele. Aí o que que acontece? Ele fica frustrado, todo dia ele está frustrado. Poxa, cara, nada acontece na minha vida. Eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, eu sou filho de Deus, eu oro, eu jejuo, mas não vem na minha vida o resultado, ele fica frustrado. A frustração é uma dor na vida. Outra dor, pressão da mulher. Aí você não entende a mulher e não consegue dar uma resposta para os anseios e desejos dela. Aí fica aquela confusão dentro de casa, um não entende o outro. Daqui a pouco vocês não sabem nem por que estão brigando. E esse clima relacional, dor. E o que a dor faz com a gente? O que a gente quer fazer com a dor? Fugir. Nós não queremos enfrentar a dor. Fugir para onde? Aí vem as palavras, válvula de escape, alívio, o prazer imediato. Se eu estou brigado com a minha mulher, ela não quer mais ter relação comigo, eu vou para onde? Eu vou para pornografia, para prostituição. Tá entendendo, gente? É a dor que anula o teu sentido de querer construir uma vida bacana e faz com que você fuja para o prazer imediato. Então o que você tem que trabalhar não é o desejo pelo prazer. Você tem que resolver a dor que está te colocando numa rota de fuga pelo prazer. Porque digamos aí, que você vive essa vida aqui, o cara frustrado todo dia, não sabe lidar com a mulher, é pressão no trabalho, ele trabalha num lugar que não gosta, ganha pouco, o patrão é chato, o trabalho é horrível, todo dia naquilo ali, ele tem assombrações com o passado, as piores coisas que te disseram estão sempre na iminência de acontecer. Teus pais te xingaram, te ofenderam, falaram que você não ia ser ninguém, ou alguém duvidou da sua capacidade lá no passado, e isso está sempre a um passo de acontecer, ou já aconteceu e você não sabe o que fazer para mudar disso. Você tem fantasmas do passado assolando a tua vida, não tem o respeito da esposa e a admiração dos filhos, e nem teus pais já não te consideram mais como um cara que vai vencer na vida. Quando você se ajoelha para orar, parece que Deus nem existe, de tão distante que você se sente dele. Não tem ânimo nenhum para se cuidar fisicamente e nem para cuidar da aparência, está com a autoestima destruída. A libido da esposa está lá embaixo, porque ela está nervosa com toda essa situação. Fala se isso aqui não é uma vida que o cara só sofre, uma vida cheia de dor. Não tem prazer nenhum nessa vida. Então, se eu não estou tendo prazer nenhum no meu dia a dia, nas coisas da minha vida, onde que eu vou procurar prazer? Nos prazeres imediatos. Eu vou conseguir resistir a essa vontade por esses prazeres? Não vou conseguir. Por quê? Porque se eu tirar prazer da minha vida, eu só vou sobrar essa vida medíocre aqui. E eu não quero viver essa vida medíocre. Teu cérebro não quer viver. Então, se você anula a fonte de prazer da sua vida, você entra em depressão e até suicídio. É por isso que tem muita gente que quer se livrar do desejo compulsivo de comer doce, da pornografia. Tem gente que quer economizar dinheiro e não consegue. Por quê? Não é porque é uma pessoa fraca que não resiste aos impulsos. Não. É porque aquilo ali está sendo a única forma de prazer que ela tem na vida, nessa vida aqui que eu descrevi, cara. Tá entendendo? Aí ele vai para o prazer imediato. Por quê? O que é o prazer imediato, gente? Repito: bebida, álcool, droga, balada,
videogame, comilança, né? É fuga. Comer coisas boas é fuga emocional também. Gastar muito é fuga. Tudo que te dá prazer na vida pode ser uma rota de fuga para uma vida ruim. Aí você vai para a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É um lugar onde, apesar de você viver uma vida sem resultados, onde você não seria digno de ter prazer, porque o cara que não sabe lidar com a esposa, ele não é digno de ter prazer sexual com ela, porque ele não soube conquistar. O cara que não consegue avançar profissionalmente, ele não é digno de um bom salário. O cara que não consegue se relacionar com Deus, ele não é digno da bênção de Deus na vida dele. Então, é um lugar que você vive sem esses resultados, mas tem prazer para você continuar vivo ali. Essa é a zona de conforto. Eu não tenho resultado, eu me sinto fracassado, mas pelo menos eu tenho prazer aqui, eu tenho conforto, eu tenho alento. É um redentor, é um Deus. A zona de conforto é um local de idolatria, e de idolatria de uma vida medíocre. É o local onde eu convivo bem com a minha pior versão, sem resultados, mas tenho fonte de prazer. E o que te mantém na zona de conforto? Essas fontes de prazer imediato. Eu até anotei aqui, quais são as fontes de prazer de uma vida de dor? Que o cara que vive uma vida de dor, ele foge para o prazer. Quais são essas fontes de prazer? Prazeres externos, imediatos e baratos. São prazeres fáceis de acessar. O cérebro quer prazer e a vida real já lhe custa muito caro. Então ele vai procurar prazer barato. Fala o que é um prazer barato aí para você, gente. Só para eu ver se você está entendendo o que eu estou falando aqui. O que é um prazer barato para você? Dá um exemplo aí, vai lá. Eu vou dar um exemplo aqui, Bebida. É um prazer barato. Te deixa doidão com R$10, um litro de pinga, eu acho. Sei lá quanto é, mas é barato. Dá exemplos aqui de prazer barato, vai lá. Para eu saber que você está me acompanhando. Dá um exemplo aí de prazer barato. Interage aí, meu povo. Vamos lá. Não? Enfim. Aqui, tem um delay, né? Pornografia, rede social, bem lembrado, Alex. Rede social é um prazer barato. Custa nada, né? Passar o dia todo ali. Narguilé, poxa, bom demais, hein? Futebol. Gente, eu tô dizendo o seguinte, não é que vocês não podem jogar futebol, assistir uma série, entrar na rede social, não. Mas isso não pode ser a fuga da sua realidade. É só isso que você precisa entender. Porque quando se torna fuga, aí você entende que você vai começar a entender o seguinte, poxa, até churrasco pode ser um prazer barato. Mas, poxa, você fez um churrasco com os amigos, com a família. Aquilo ali não é fuga, não é um vício seu que está te tirando da realidade. Bacana, você está desfrutando. Você tem que entender essa linha tênue aí, entendeu? Existe uma linha tênue entre aquilo está sendo uma fonte de prazer que me tira da realidade para eu fugir, ou então pode estar sendo um complemento para uma realidade que está legal. Entendeu? Vou comemorar um aniversário com os amigos, vou fazer um churrasquinho aqui em casa final de semana com os amigos. Beleza? Tem que ter esse cuidado aí também para não ficar paranoico, senão você vai abandonar tudo, falar, pronto, agora eu estou vivendo a vida correta. Não. Você quer saber se você está viciado em alguma coisa? É simples, é só você ficar um mês, pelo menos, sem aquilo ali. Aí você vai descobrir se aquilo é um vício, se é um mal para você. Série, por exemplo. Eu assisto série, cara, de Netflix aí, muito raro. A última que eu assisti foi Freud, muito boa. E eu sempre assisto filmes e séries que agregam conhecimento
nessa minha área de atuação. Bar, cara, o bar é isso aí, ó. Então o que acontece? A zona de conforto, você vive essa vida sem resultados, mas com prazer. É uma fuga, né? E a zona de sucesso, isso aqui que é o mais legal. O prazer da zona de sucesso está na caminhada e na recompensa. No final da live, que vai acabar daqui a pouquinho, eu vou passar uma dica de filme para você entender isso melhor. Essa questão aqui de o prazer de quem está na zona de sucesso. E zona de sucesso, gente, não é só a zona onde você está colhendo os frutos. É a zona onde você já tem certeza que tudo que você está fazendo vai te produzir frutos. O sucesso já é sentido no seu coração, já é percebido. Você está animado, está empolgado, está vivo. Entendeu? Eu acordo todo dia 4 horas da manhã para fazer o meu trabalho. Por quê? Porque eu termino ali 9 horas, eu já terminei meu serviço do fórum que eu trabalho e fico o dia todo livre. Vou fazer meus atendimentos com meus clientes da mentoria individual, vou estudar, entendeu? Porque faz muito sentido para mim, eu me sinto vivo, eu sinto que eu estou conquistando, que eu estou conseguindo conciliar, avançar. Eu vou treinar, né, cuidar do meu físico, da minha aparência, porque isso é importante também, influencia na nossa autoestima, entendeu? Inclusive hoje eu esqueci minha luva e minha mão, olha como é que ficou do treino, toda machucada. Tá entendendo, gente? Acredita que essa fuga pro prazer imediato pode causar um problema com prazeres reais? Com certeza, cara, com certeza. Por exemplo, quando o prazer imediato se torna mais prazeroso do que o prazer real, o teu cérebro não quer mais que você procure o prazer real. É um custo-benefício. É muito sofrido pegar uma mulher, e quando a gente pega uma mulher, digamos assim, você não sabe se ela vai querer ter relação sexual com você. Só estou dando um exemplo do que acontece e eu não sou a favor disso, tá? Estou dando um exemplo de como a galera vive. Então, como é difícil, e além de ser difícil, eu não sei se ela vai querer me dar, então vamos logo para a prostituição, entendeu? Então, teu cérebro está fazendo um cálculo do custo-benefício. Ele não quer saber dos teus princípios, valores, ele quer saber se vai ter prazer, filho. Então, a pornografia pode substituir perfeitamente, e é o que tem acontecido, de substituir o desejo por sexo real. Porque ali eu posso ter a hora que eu quiser, o local que eu quiser, a mulher que eu quiser, a cena que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu tenho total domínio sobre aquilo. Então tem gente que tem uma necessidade tão grande de domínio sobre as coisas que ele vai preferir a pornografia do que a mulher. E outra, a pornografia é uma forma de se satisfazer sexualmente totalmente diferente do sexo real. Porque na pornografia você tem uma mulher diferente por dia, você usa a sua mão para se satisfazer com uma pressão que a vagina nunca vai ter, a pressão que você usa na mão. Então aquilo vai se tornando mais prazeroso, e quando você vai para uma só mulher, a mesma mulher, você fala, não tem graça isso aqui. Porque na pornografia o teu cérebro se acostuma com um estímulo e na vida real você está dando outro estímulo para ele. Ele tem que fazer essa mudança de como é o nome? Caminho neural, de hábito mental, forma de pensar acerca do sexo. Se uma pessoa trai, ela poderia perder o interesse no cônjuge? O fato dela trair já demonstrou que ela perdeu o total interesse, Não tem como eu trair se eu não perdi o interesse no outro, entendeu? É uma consequência natural. Perdi o interesse, se eu trair é porque eu perdi o interesse, entendeu? É isso aí. Então, a zona de sucesso, o prazer, ela está na caminhada e na recompensa. Você está sentindo tanto prazer naquilo que você está fazendo diariamente, quanto na recompensa. Por quê? Porque você olha para a recompensa e você sabe que aquele tijolinho que você está colocando no seu muro, um dia após o outro, um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã, outro amanhã, depois de amanhã, vai construir o castelo que você almejou.
Então, cada vez que você coloca um tijolo, você fala assim: caraca, meu castelo está mais pronto, está mais perto de ser construído, entendeu? Então, o prazer de quem vive na zona de sucesso, de quem vive uma vida com sentido, ele é na caminhada e no destino final. Ele não é só o prazer imediato. Você vai sentir prazer também. Você sabe por que está acordando, por que vai dormir mais cedo e acordar mais tarde, ou por que você vai dormir mais tarde e acordar mais cedo, porque você tem algo para conquistar, você tem uma vida para escrever, uma história para escrever, uma vida para construir. E a ideia é justamente essa: você fazer da caminhada algo prazeroso. Aí o cara é o cara que se relaciona bem com a mulher, é o cara que está em dia com o relacionamento com Deus, é o cara que está bem de autoestima, é o cara que, poxa, ele tem a visão correta, exata e concreta dos sonhos dele. Ele sabe cada passinho que ele está dando ali, dia após dia, para alcançar os sonhos dele. Então compara essa vida que eu estou te falando agora desse cara com a vida do cara anterior, que briga com a mulher, não sabe lidar com ela, não sabe lidar com o próprio passado, não tem autoestima, não se relaciona com Deus. A fonte de prazer dessa outra vida, dessa vida ruim, são os prazeres imediatos. A fonte de prazer da vida que faz sentido é a própria vida. E é aqui que eu queria chegar com você. Se você tem os seus projetos, os seus sonhos, está correndo atrás deles, o prazer de viver essa vida diariamente já vai suprir o teu desejo do cérebro por prazer. E ele não vai gerar caminhos de fuga para você ir para os outros prazeres que a gente estava falando aqui: bebedeira, prostituição, balada, droga. Entendeu? Então qual que é a ideia? A ideia não é você resistir ao desejo e resistir ao prazer. A ideia é você começar a mudar todos os aspectos da sua vida que estão roubando o prazer e o sentido dela. Essa é a ideia base. Porque se você tem uma vida miserável, aí você, poxa, eu preciso me livrar aqui da pornografia, eu preciso me livrar aqui eu gasto demais. Só que se a sua vida está miserável, filho, e você vai tirar o único prazer que te mantém vivo, você vai aguentar ficar muito tempo nessa vida sem nenhum prazer? Não, você vai voltar rápido. Agora, se você transforma a vida, esses prazeres imediatos aqui, eles vão perder o sentido automaticamente, naturalmente. Então você não precisa ficar lutando contra o desejo pelo prazer. Você tem que lutar para escrever uma nova história, construir uma nova vida, para despertar a sua melhor versão e começar a produzir os resultados que você merece por ser quem você é. E quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Aí você tem que estruturar a sua vida em todos esses aspectos: relacionamento a dois, relacionamento com Deus, minha autoimagem, meu senso de capacidade, a percepção de mim mesmo, a certeza da clareza dos meus sonhos. Quando você alinhar tudo isso, os prazeres que serviam de fuga vão perdendo sentido, entendeu? E é justamente esse processo todo que eu realizo dentro da mentoria. Então, se eu pudesse arrematar essa live aqui em uma frase, seria qual? Eu até anotei aqui, ó: o seu inimigo maior não é o desejo pelo prazer, é a dor de viver uma vida sem resultados. Então, para de lutar contra o prazer e vai lutar contra a dor. E vai resolver a tua vida sem resultado. Quando você começar a produzir resultado, você não vai mais querer fugir dessa vida. Entendeu o raciocínio? O prazer imediato te aprisiona a uma vida sem sentido e pode até te retirar do prazer eterno de estar para sempre na presença de Deus. Então o que você faz? Você tem que trabalhar todos os aspectos da sua vida, um a um. E eu criei a mentoria justamente para isso. Porque não é sobre a pornografia ou qualquer outro prazer
que esteja travando a tua vida. É sobre justamente a vida que está fazendo você fugir para essas fontes de prazer. É o caminho totalmente contrário. Entendeu? Fez sentido para vocês? Então deixa eu te falar o seguinte, lembra que lá no começo da live eu falei que ia dar uma dica de filme, para você entender melhor essa questão do prazer, ele tem que estar na caminhada e no destino final. Então você vai assistir o filme que se chama Poder Além da Vida. Eu vou digitar aqui, ó, Poder Além da Vida. Procura esse filme aí, tem ele no YouTube, tem ele completinho no YouTube, você digita lá Poder Além da Vida, filme completo, você vai assistir. É um filme fantástico que fala da importância de você viver no presente, de você viver o agora, construir a vida que você precisa construir para não ser mais escravo e refém desse outro mundo aqui que eu te expliquei no começo da live, que ele é um mundo que não foi projetado por Deus. É um mundo que foi projetado pelo diabo para anular você como homem e para anular a tua manifestação como homem nessa terra. Beleza? É isso. Agora você que ficou até o final aí, eu só quero que você me diga em uma palavrinha por que valeu a pena para você estar aqui nessa live hoje, que eu quero encerrar. E alguém já tinha explicado para você essa questão de você não ter que lutar contra o prazer, mas sim reestruturar a sua vida. E é por isso, gente, que as pessoas elas não estão conseguindo vencer os desejos, as compulsões da vida dela. Não é porque ela é fraca, é porque ela está lutando contra o inimigo errado. O inimigo dela não é o prazer, não é o desejo pelo prazer. O inimigo é o que está gerando a fuga para esse prazer. Porque se ela já sabe que é ruim, se ela já sabe que faz mal e quer mudar, então a gente tem que trabalhar onde vai acontecer a mudança, que é na vida. O Fabiano mandou uma palminha, valeu Fabiano. O Fabrício falou reconstrução. Poxa Fabrício, palavra forte, cara, forte mesmo. Reconstruir a vida é o que a gente precisa fazer mesmo para a gente conseguir viver o melhor de Deus que Ele tem para a gente nessa terra. O Alex falou assim, excelente live, nunca tinha ouvido esse aspecto que você explicou. Pois é, eu vou deixar a live salva, tá, Alex? Para você, para o Fabrício, para o Fabiano aí, ó. Compartilhem nos seus stories, compartilhem com seus amigos, né? Manda para a galera aí. Eu também vou pegar, vou baixar essa live daqui a pouco, quando ela estiver salva aí, e vou jogar lá no meu YouTube. Aí você pode jogar nos seus grupos de WhatsApp, passar para quem você quiser ajudar com o que eu expliquei aqui, tá bom? O Fabiano falou assim, aprendi muito hoje com você e vou continuar te seguindo. Gente, toda terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, eu vou fazer live aqui. Vocês que são homens aí, ó, não precisam ficar preocupados que não vai ser live que eu vou falar só sobre pornografia, tá bom? Porque eu entendo que às vezes vocês ficam com vergonha de assistir uma live dessa ao lado da mulher, mas eu não falo só sobre pornografia, não. Eu toco em pornografia como sendo um dos problemas que circundam a vida masculina. Então pode ser que esse problema não seja o seu, pode ser que o seu seja em relacionamento com Deus, em você avançar na vida, etc. Então não tenham vergonha de assistir essa live aqui ao lado de outras pessoas, que eu não vou ficar falando somente sobre esse tipo de assunto. Só que como é um assunto que me perguntam muito, e é um assunto que eu venci e eu gosto de abordar porque é pouco falado nas mídias sociais hoje, naturalmente eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas terça-feira às 21 horas, novamente, estarei aqui em uma live e eu espero que vocês compareçam e tragam mais pessoas também, para a gente ir aumentando cada vez mais esse número aqui e dando consciência, né, principalmente para os homens, de que existe uma vida aí que Deus espera que a gente assuma, uma postura que Deus espera que a gente assuma como homem na sociedade, para que Ele possa ter os meios de se manifestar através da nossa vida, porque Deus quer transformar a nossa nação, o nosso povo e a nossa sociedade, só que Ele precisa de homens fortes, homens de honra, homens de valor,
homens que não se curvaram aos outros deuses, né? Homens que não se renderam ainda, aqueles 7.000 lá que Deus mandou para Elias, para ele transformar a terra. E essa é a nossa missão, gente. Enquanto o homem não encontra um motivo para morrer, ele não se sente vivo. O homem se sente morto justamente enquanto ele não encontra uma razão para morrer. E esse é o resgate, né, que a gente precisa fazer da hombridade. A gente nasceu para morrer, a gente foi feito para morrer, para dar vida por alguém e para que, através da nossa vida, outras pessoas tenham vida. E é isso que eu quero despertar com os homens que querem caminhar comigo, entrar na minha mentoria e participar desse projeto aí, beleza? Ore por nós, que estarei orando por você. Amém, Fabrício. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Que a mão dele esteja estendida sobre a tua casa para proteger a saúde, para proteger os teus filhos, as tuas finanças e te despertar cada vez mais para essa mudança que a gente tanto falou hoje aqui. Foram quase 2 horas de live sobre mudança, sobre transformação, sobre vencer os desejos que nos prendem a uma redoma, né? A uma zona de conforto de uma vida miserável. Beleza? Um abração para vocês e a gente vai se falando. Até a próxima. Fica com Deus. Fui.